Olá! Esse é o início do material de Mecânica dos Fluidos, onde a gente começa com o primeiro tópico de Fundamentos Matemáticos. Essa primeira série de slides cobre a parte de Fundamentos Matemáticos de vetores que a gente precisa para entender a parte de Mecânica dos Fluidos. Então, vamos lá. Escalares e vetores. Tá? A definição de escalares e vetores é bem clássica. Vamos só apresentar ela aqui para a gente poder depois avançar. Então, nós temos que o escalar é uma grandeza física que pode ser caracterizada pela sua magnitude. Quando você tem um escalar, que seria uma temperatura ou a massa, tá? Você só precisa, na verdade, da magnitude dela para entender ao que ele está se relacionando. Então, nós temos para um escalar que a sua magnitude está sempre associada a um sistema de unidades. Então, por exemplo, como exemplo de escalares, nós temos a massa, o sistema de unidades que está relacionado é o quilograma, tá? No SI. Nós temos a temperatura, com o sistema de unidades de graus Celsius ou Kelvin, ou ainda Fahrenheit, tá? A densidade também é um exemplo. Então, tu nota que o que a gente precisa para definir essas variáveis é simplesmente o valor dela e a unidade, quilogramas por metro cúbico. Isso é um escalar. Vetor, diferentemente do escalar, ele precisa de duas propriedades para definir ele, tá? Ele precisa que você dê a magnitude e a orientação. Então, essa é a principal diferença entre eles. E daí, ele já está relacionado, em vez de apenas um sistema de unidades, ele está relacionado com um sistema de referências. Depende do referencial que você está usando para saber para onde que ele está apontando. Então, essa é a principal diferença entre escalares e vetores. Tá? Exemplos de vetores, aí nós temos a velocidade, que é o mais clássico. Que aí você tem, na verdade, um vetor velocidade, você vai ter a componente x dele, então Vx e Vy, J, Vz, K. Então, nota que você tem três componentes, tá? Cada uma com a sua direção, que seria o IJK. Tá? Essa é a diferença entre eles. Outro exemplo, além de velocidade, seria a força. Força, ela também é vetorial, tá? Aceleração também é vetorial. Bom, formas de se representar um vetor. O escalar é fácil. O escalar a gente está familiarizado, a gente representa simplesmente pela variável. Então, a densidade é ρ, é o suficiente. A temperatura é T, a massa é M. Isso é o suficiente para indicar o que ele... Você vai dar um valor, né? Então, é 10 kg por metro cúbico. Isso aqui é o suficiente, já tem tudo que você precisa para esse escalar. O vetor, você representa, geralmente, você tem algumas formas de representar. Então, a forma que eu botei ali em cima é a forma simbólica. E quando você faz, por exemplo, um vetor A, e aí eu ponho a flechinha em cima dele. Ou um vetor B, com a flechinha em cima dele. Essa é a simbologia do vetor. Tá? Matematicamente, eu posso representar de algumas formas diferentes. Então, por exemplo, o meu vetor A, se ele for tridimensional, ele tem três componentes. Por exemplo, a componente 2 em x, 3 em y, 7 em z. Essa é uma forma matemática de representar. Tá? Outra forma matemática de representar seria A igual 2i mais 3j mais 7k. Tá? Essa é a forma também com relação aos componentes. Se você for ver esse desenho aqui embaixo, ele é o formato tridimensional que a gente costuma desenhar vetores. Então, você tem um vetor vermelhinho ali, que eu vou chamar de A. Tá? Você tem as três coordenadas, que é x, y, z. E eu vou adicionar aqui o IJK. Esse é o I, esse é o J e esse é o K. O IJK são, na verdade, os vetores unitários do meu cartesiano. Tá? Eles têm magnitude 1.
O I aponta em X, o J aponta em Y e o K aponta em Z, ok? Outra forma de você fazer a representação de vetores é fazer uma representação 2D, então, que é mais comum. Aí você tem só dois eixos, por exemplo, aqui X e Y, e aí você tem o seu vetor planar, no caso, né? Um vetor só com duas unidades. Então, esse aqui seria um jeito. Ambos, nota que eu desenhei em ambos sistemas cartesianos, tá? Mas você pode ter também sistemas que não são cartesianos, que seria, por exemplo, o sistema polar. Então, esses são os meus eixos, tá? Na verdade, aqui eu tenho daí o meu vetor V, e eu estou usando o eixo polar. Então, aqui eu tenho θ, e aqui eu tenho o raio. Isso aqui é o sistema polar. Onde o raio e os demais eixos não são sempre ortogonais. Então, essa seria uma opção. Bom, então, isso é o que é vetor, isso é a parte básica. Agora, vamos ver operações com vetores que a gente precisa saber, tá? Então, o primeiro que a gente introduz é o vetor unitário, aquele que eu falei que é o IJK, tá? Então, a gente identifica o vetor unitário pelo chapeuzinho. Então, nota que esse aqui usa um chapeuzinho, enquanto que o vetor em si usa a flecha, tá? O vetor unitário, ele é simplesmente, por definição, o vetor que tem magnitude 1, tá? Então, ele sempre tem magnitude 1. E ele aponta a direção do seu vetor. A definição matemática dele é o vetor unitário A, ele é o vetor original A dividido pelo seu módulo. Então, aqui nós temos o módulo do vetor, que vai dar a magnitude, tá? E esse cara aqui é o próprio vetor A. Isso vai dar sempre o valor de uma magnitude 1 e vai te dar a direção. Então, por exemplo, se você tem em qualquer tipo de referencial xy um vetor genérico A, tá? A direção dele está sendo dada por esse vetorzinho A, chapeuzinho, que tem valor de 1. Então, se eu tirar o módulo desse cara, vai dar 1 e tem a direção igualzinha ao A, tá? Então, é assim que a gente utiliza o vetor unitário. Nota que a gente chama ele de orientação porque ele dá a direção, e a gente chama o módulo do vetor original de magnitude porque ele vai dar o valor. Então, tu pode escrever qualquer vetor, tá? Como ele está escrito aqui. O vetor A, ele é o seu próprio módulo, multiplica a sua direção. Então, se você for ver, é mais ou menos o que a gente faz quando a gente usa o cartesiano, tá? Que daí a gente abre, por exemplo, A igual, você abre em 3 direções. A XY, a YJ. Aqui eu estou abrindo em 2 direcionais, aqui eu estou usando o próprio direcional. Então, o meu I estaria aqui, o meu J estaria aqui. Então, tu nota que são formas diferentes de você expressar o vetor. Bom, outra coisa importante é que, além do vetor unitário, você sempre tem a decomposição de uma componente do vetor em qualquer eixo que você está usando. Então, se eu estou ali vendo, novamente, um eixo XY, eu tenho um vetor A. O módulo dele vai me dar a magnitude, vai me dar um valor específico. Tá? Mas quando eu rebato ele aqui, esse pedacinho aqui é a componente só em X. Esse pedacinho aqui é a componente Y. Então, na hora que eu faço a representação do meu vetor nesse referencial XY, ele vai ser componente em X, que multiplica direcional em X, mais componente Y, que multiplica direcional Y, tá? Aqui eu estou usando o exemplo do cartesiano, mas vale para qualquer direção que você queira. Então, por exemplo, nota que aqui eu indiquei uma direção S. Esse é o ângulo A, eles têm um ângulo θ entre eles. Eu quero saber quanto é que seria esse valor AS, que é o rebatimento do ângulo A
na direção de S, tá? Matematicamente, como é que eu faço? É simplesmente o módulo do vetor que eu quero rebater, o cosseno entre o vetor e a direção que eu estou rebatendo, tá? Então, tu nota que nesse caso aqui vai dar o cosseno de θ. Então, vai ser o módulo do vetor A, cosseno de θ, tá? Esse aqui vai dar a componente daquele vetor só na direção que eu estou querendo, que no caso é a direção S. Uma coisa que eu queria só destacar aqui, observação, tá? Os vetores unitários para o cartesiano, nosso sistema cartesiano clássico, a gente tem aqui o Z, aqui eu vou chamar de Y, aqui vai ser o meu X, tá? Os vetores unitários nessa continuação desse material vai ser sempre indicado por I para X, J para Y, K para Z. Então, quando você escreve o vetor unitário em si, ele tem módulo de 1. Ele tem a componente 1 em X, 0 em Y, 0 em C. O vetor J, ele é 0 em X, 1 em Y, 0 em Z. E o vetor K é 0 em X, 0 em Y, 1 em Z. Nota que se eu tirar o módulo, vai dar módulo igual a 1. Então, tá tudo certo, indicando só a direção de X, direção de Y, direção de Z. Adição de dois vetores. A adição de dois vetores, no caso aqui, eu estou adicionando o vetor A e o vetor B. Então, estamos somando o vetor A, que é esse vetor azul, com o vetor B, que é o vetor laranja. A soma dos dois dá o vetor C, tá? Então, esse é o equacionamento. A gente usa o que a gente chama de regra de paralelogramo para fazer a soma gráfica. É como se eu pegasse os dois, nota que a origem dos dois estão aqui, eu pego a origem de um deles e coloco no final do outro. Então, eu vou passar como se eu estivesse colocando o meu vetor A aqui. Então, aí eu somo A com B, e o que me dá é o C, que inicia na mesma origem do primeiro vetor e finaliza no final do segundo vetor. Essa é a regra do paralelogramo. Poderia ter feito a mesma coisa, ter passado o B lá para cima. Nota que é sempre final com origem. Então, mantive a origem do A e passei a origem do B para o final do A e etc. E esse dá o nosso soma de vetores, tá? Propriedades, ela é comutativa, que a gente chama. Nota que eu somar A com B é igual a eu somar B com A, como eu mostrei. Ou eu passo o A para esse lado aqui, dá o C, ou eu passo o B para cá e dá o C. Ele é comutativo, tá? Associativo, quando você tem várias somas, tanto faz a sequência que você faz ela. Se eu tenho parênteses no B e C, na verdade eu somar com A é a mesma coisa que eu somar A, parênteses com B, mais C, tá? Então ele é associativo. Ok. Multiplicação de escalar por um vetor. Também é bem tranquilo. No caso aqui eu escolhi o escalar m, que pode ser qualquer número, tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, 50 vezes, sei lá, qualquer número, tá? Com o vetor c. A multiplicação de um escalar por um vetor é simplesmente você somar m vezes aquele vetor. Então, se isso aqui é o número 2, eu vou somar 2 vezes o c. Se isso aqui é o número 3, eu vou somar 3 vezes e assim por diante. Então, é normal, a gente está acostumado, tá? É só multiplicar. Propriedades da multiplicação de escalar por vetor, ela é comutativa também, ou seja, tanto faz se eu faço escalar vezes vetor ou vetor vezes escalar, dá na mesma. E ela é distributiva, que é o que a gente está acostumado com a multiplicação. Se eu tenho dois escalares, o y e o x, tanto faz qual é o valor deles, que multiplica b, é equivalente a eu fazer y que multiplica b mais x que multiplica b, tá? Essa é a nossa distributiva. Nota que é a mesma coisa que se eu tivesse, por exemplo, alfa sendo um escalar que multiplica a mais b vetorial. Isso aqui vai dar alfa a mais alfa b. Mesma coisa, tá? Representação de um vetor em termos de suas componentes, tá? Aqui a gente está só mostrando o vetor como A ou B, mas a gente tem as componentes do vetor, então tu nota que eu estou usando aqui um vetor 2D, o meu vetor é o vetor A, e ele pode ser decomposto em duas componentes, em cada eixo, a do eixo X e a do eixo Y. O que eu chamei de AX é esse valor aqui,
que vai dar no eixo x. É a componente dele só nesse eixo, quando eu rebato ele para o eixo x. A componente y, a y, é esse valor aqui, que é quando eu rebato ele para o eixo y. Note que o AX é a magnitude da componente e o I é a orientação. Mesma coisa que o J é a orientação, porque ele é unitário, o valor quem dá é o AX e o AY. Tá? Um pequeno detalhe, se eu quisesse calcular esse AX e AY, lembra que é só eu fazer a componente. Então, AX é igual produto escalar do meu A com a direção, que é o I. Tá? Isso aqui vai dar AX. Outro detalhe interessante aqui é que a gente nomeia, tá? A gente diz que o X e o Y são as coordenadas. Esse é o nome geral. O eixo de coordenadas. O I e o J, eles são a orientação desses eixos de coordenadas. Tá? Essa é a nomenclatura normal. Nota que o I e o J são chapeuzinhos que eu ponho em cima, tá? Porque ele é unitário. O unitário sempre vem um chapeuzinho em cima. Outro detalhe interessante aqui é, nota que eu estou usando um eixo ortonormal, que nós dizemos, tá? Esse aqui é um eixo cartesiano que os eixos fazem 90 graus entre eles. Esse aqui é o que a gente chama de sistema cartesiano ortogonal. Ortogonal é porque eles fazem 90 graus entre eles. Cartesiano é porque ele tem uma orientação fixa. Ele é sempre nesse formato. Não muda o ângulo entre eles, tá? Essa combinação de cartesiano ortogonal é o que a gente chama de ortonormal. Então, esse sistema é um sistema ortonormal, porque ele é ortogonal e cartesiano, tá? A gente pode fazer a mesma coisa para a versão 3D, que é o que eu estou fazendo aqui. Agora, o meu A, ele vai ter 3 componentes, AXI, AYJ, AZK. Tá? A mesma coisa, IJK orientações, AX, AY, AZ, o valor da componente. Então, se tu for ver, o meu AX vai dar esse valor aqui, o meu AY vai dar esse valor aqui, e o meu AZ vai dar esse valor aqui. Nota que é isso daqui que eu estou fazendo, né? É AX, AY, AZ. São os valores que vão quando a gente escreve o vetor nesse formato. É interessante notar aqui, tá? Que eu estou usando IJK, porque é o que a gente geralmente usa para o sistema cartesiano clássico, mas eu poderia estar usando qualquer nomenclatura para esses eixos. Então, você vai achar ao longo desse material mais para frente, que quando a gente não está usando o XYK, a gente simplesmente nomeia eles com algum nome genérico. Então, nota que eu estou chamando de eixo X1, eixo X2, eixo X3, e as componentes da direção deles, eu vou simplesmente chamar, em vez de JK, porque eu não quero ficar com JK, eu vou chamar de E1, E2 e E3. É equivalente ao IJK do anterior, só que esse aqui é a versão geral, onde eu não estou dizendo se é o eixo cartesiano ou eixo ortogonal, não precisa ser 90 graus entre eles, pode ser qualquer combinação, tá? Só destacando aqui, se eu quisesse calcular AX, eu já falei lá o produto escalar, mas se eu quisesse ter o AX, tá? É só fazer AX é igual o módulo do meu vetor A cosseno de A com a direção dele, tá? Mesma coisa que o AY vai ser o módulo do vetor A, cosseno do vetor A com J e assim por diante. Produto escalar entre dois vetores. Esse é uma operação que a gente utiliza bastante, tá? Então, ele aparece como esse pontinho aqui no meio, entre dois vetores, tá? Esse é o que a gente chama de produto escalar. E ele é simplesmente definido como o módulo dos dois vetores, então A e B, nota que sumiu a flechinha em cima, porque eu estou usando o módulo, cosseno entre os dois. Então, sempre que eu vou fazer o produto escalar entre qualquer dois ângulos, desculpa,
o produto escalar entre qualquer dois vetores, tá aqui o meu ângulo alfa, vai ser produto escalar de A com B, vai ser igual módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Tá? Esse é o produto escalar. Propriedades do produto escalar. Ele é comutativo, então eu fazer produto escalar de A com B é igual a fazer produto escalar de B com A. Tá? E ele é distributivo. Se eu tenho uma soma vetor A mais vetor B que faz produto escalar com C, é equivalente a eu ter produto escalar de A com C mais produto escalar de B com C. Né? Outros fatos interessantes para a gente marcar aqui no produto escalar é que observe que o cosseno do ângulo entre eles é que indica se o valor vai zerar ou não vai zerar. Então, quando nós temos, por exemplo, um vetor A, que é perpendicular a um vetor B, isso que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos o A, que faz 90 graus com o B. Isso é o perpendicular. 90 graus, se você for ver, isso aqui vai dar, então, o produto escalar entre A e B, módulo de A, módulo de B, cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Então, quando você tem um vetor A perpendicular a um vetor B, o produto escalar deles é zero. Automaticamente. Próxima operação, produto vetorial entre dois vetores, ou também conhecido como produto cruzado. É a mesma coisa. O símbolo dessa operação é o x, ou em alguns livros você pode ver ele como um x com um círculo ao redor, tá? Também acontece. A definição matemática dele vai dar módulo dos dois vetores, seno do ângulo entre os dois vetores, vezes uma orientação que é 90 graus ao plano formado pelos dois vetores. Então, tu note que uma coisa muito importante é que o produto escalar dá sempre um escalar. Ele vai dar um valor escalar. O produto vetorial entre dois vetores sempre resulta em um outro vetor. Isso é importante, tá? São coisas bem diferentes. Então, esse cara aqui vai resultar em um vetor C, e esse cara aqui vai resultar só em um valor C escalar. Essa é a diferença principal entre eles. Graficamente, o que quer dizer esse produto vetorial entre dois vetores? Eu estou fazendo, por exemplo, produto vetorial entre A e B. Eles têm um ângulo θ entre eles. Então, isso aqui daria módulo do vetor A, módulo do vetor B, seno do θ na direção N. Tá? Isso aqui é o nosso produto vetorial. Onde essa direção N, a gente segue o que a gente chama de regra da mão direita. E ele é 90 graus ao plano formado pelos dois vetores. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o plano formado por esses dois vetores é esse plano aqui. Quando eu faço a regra da mão direita, quer dizer que eu estou fazendo produto vetorial de A com B. Então, é A que está fazendo o produto vetorial com o meu B. A regra da mão direita é você aponta, você gira a sua mão com o dedo para cima de A até B. Para onde o seu dedão aponta é a direção desse seu vetor. Então, nota que quando eu vou de A até B, quem faz 90 graus com esse plano formado por A e B é esse vetor N pela regra da mão direita. Nota que se eu fosse fazer o contrário, e isso é bem importante, se eu fosse fazer produto vetorial B, produto vetorial com A, eu estaria indo nesse sentido, B com A. Quando eu giro a minha mão, o meu dedão, ele aponta para baixo. E aí, ele daria esse vetor N para baixo. Nota que é exatamente o contrário. Essa é uma das propriedades do produto vetorial. Quando você muda a sequência, você muda o sinal dela.
tá? Então, você tem essas propriedades. Então, propriedades do produto vetorial, que é importante. Essa questão que eu comentei, que quando você muda a sequência deles, diferente do produto escalar, que não fazia diferença, esse cara, ele dá exatamente o contrário, porque o vetor vai apontar no sentido contrário. Esse daqui é o resultante de A com B. Esse daqui é o resultante de B com A. Então, nota que eles são realmente o contrário. Isso é importante. Outra coisa importante é que o valor, a magnitude, ou seja, o módulo de A com B, é igual à área entre os dois ângulos, entre os dois vetores. Então, essa areazinha aqui é equivalente ao módulo do produto vetorial. A última operação importante para a gente relembrar aqui antes de passar para a parte de mecânica dos fluidos é o produto escalar triplo, que é a junção entre o produto escalar e o produto vetorial. O resultado dessa operação, que é o produto que a gente chama de produto escalar triplo, ele é um escalar. Esse escalar ele vai ter uma característica específica que o valor vai dar a magnitude do volume formado pelo paralelepípedo associado aos três vetores. Então, note que o produto vetorial, por exemplo, de B com C, quando você pega o módulo dele, é a área do paralelogramo formado pelos vetores. Quando você tem o produto triplo, o módulo desse produto triplo, nota que agora eu preciso de um terceiro vetor, que é o vetor A, que eu adicionei, ele vai dar o volume entre os três. Então, se você considerar essa figurinha que eu tenho aqui, eu só vou fazer diferente, vou fazer produto vetorial entre A e B, módulo, vai me dar essa área aqui. O produto triplo, escalar entre A, B e C, vai me dar esse volume todo aqui. Então, tu nota que essa é a diferença entre eles. Quando eu adiciono o produto escalar no meio, ele faz o volume. Então, quando eu faço o módulo de A, produto escalar, B com C, me dá o volume. Propriedades do produto escalar triplo. Você tem que tomar cuidado quando você faz as sequências, tá? Por exemplo, se eu tenho o produto escalar de A com B e C, é equivalente a eu ter o produto vetorial de B, escalar C, ou então o produto vetorial de B e C, escalar A. Tá? Isso aqui, essas duas aqui, a gente vai provar mais para frente no material, né? Porque a gente precisa usar a forma mais fácil de provar isso aqui é com notação inicial. Então, nós vamos deixar isso aqui para provar ou aprender como é que faz. Porque isso a gente não decora, isso a gente aprende a fazer. Como é que a gente faz um pouco mais pra frente no material. E outro detalhe, cuidado quando você tem o produto vetorial no meio, entre a operação, que aqui você tem escalar e vetorial. Lembrando que quando você inverte o vetorial, aqui era B com C, quando eu faço C com B, eu tenho que botar um negativo na frente. Tá? Isso aqui também a gente aprende a fazer com a parte de notação inicial. Então, esses são as operações que a gente precisava relembrar de vetores, para poder passar para a mecânica dos fluidos. Para quem está acompanhando esse material, uma leitura recomendada para treinar é o livro Viscous Fluid Flow. O autor é o Papanastácio. Lá no capítulo 1. Você vai ver isso aqui. Outra leitura recomendada que você pode ver é um livro do autor chamado Ares. Lá também no capítulo 1.
E é isso aí.